preparado pra participar do Papozinho? Eu sei que era teu sonho, né? Sim, é meu sonho. De verdade, é meu sonho. Na verdade, meu sonho é fazer o perfil quadrinístico, né? Ah, é? Pô, não, então vai vir. Mas aí eu preciso, sei lá, lançar um quadrinho ou fazer alguma outra coisa. Vai só fazer um blog. Só virar mídia especializada. Não, Se tu virar mídia especializada, eu faço perfil quadrinístico contigo. Não, aqui, não é. Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozinho. Hoje eu tô aqui acompanhado do Felipe Lima. Te apresenta aí pro pessoal. Não, te apresenta, cara. Fala que você é um Eu sou o cara que foi atrás de uma galera no FIC. Sim. Foi o primeiro FIC que eu fui. Aí comecei a conversar com a galera e a gente começou a trocar ideia e a gente descobriu que ele tem todos os quadrinhos importados do mundo. O cara já leu tudo que ainda vai ser lançado no Brasil nos próximos 5 anos, tá ligado? Mas então, cara, a gente tá aqui reunido hoje pra falar sobre um quadrinho que tá sendo extremamente comentado lá fora, talvez um dos lançamentos mais importantes do ano, com certeza, que é o Sabrina, do Nick Denasso, o lançamento da Draw & Quarterly, que, cara, baita quadrinho, a gente tá conversando já há dias sobre essa obra aqui. Então é isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Então, para começar, bora falar um pouquinho sobre a única coisa que foi publicada do Nick Denasso aqui no Brasil, né? Que são 2 histórias que saíram na Antílope número 2. 2 histórias, cada uma de uma página, na verdade. Uma das histórias fala sobre um relacionamento abusivo, uma mulher falando sobre a relação dela com o namorado, bem pesada, bem no clima mesmo das histórias do Nick Denasso. E bastante texto, né, também? Tem bastante texto, bem assim, né, cara? Vários quadros, muito texto, assim, uma característica dele. E a outra história fala sobre um cara frustrado com o que ele se tornou, digamos assim. Resumindo, também é uma história bem legal, eu acabei de ler, mas já posso dizer que eu achei bem bacana. Então, isso aqui foi a única coisa publicada do Nick Denasso no Brasil. Pessoal, além dessas 2 histórias publicadas na Antílope número 2, a capa do Jornal Suplemento, que foi organizado também pelo pessoal da Antílope, no caso Suplemento número 4, também foi feita pelo Nick Denasso. Então eu queria só acrescentar que teve mais esse material dele publicado aqui no Brasil. A gente vai comentar um pouquinho antes do Sabrina sobre o Beverly, né? Que é o primeiro lançamento dele, Sim. Beverly foi um quadrinho lançado em 2016, premiado também, por causa desse quadrinho que o Nick Denasso venceu, né, alguma categoria de revelação. Sim, não vou ler, né? Na verdade, isso não é o primeiro quadrinho dele, é o primeiro quadrinho, assim... grande, né, na verdade. É o primeiro quadrinho grande dele. Ele tinha lançado algumas coisinhas em algumas antologias lá nos Estados Unidos, e assim... bem pouco, assim, mas aí depois ele já veio com isso aqui. Felipe, tu leu o Beverly antes de mim, inclusive antes de ler o Sabrina, né? Você comprou o Sabrina porque cara, tinha aparecido, né? Sim, o Beverly apareceu pra mim, tipo, uma indicação, assim, não lembro de onde vi, mas aí eu gostei, foi uma coisa de gostar mesmo da capa, de ver a arte, assim, achar interessante, falar, cara, nunca tinha ouvido falar desse cara, vou atrás. Aí eu acabei comprando e achei bem legal, assim, achei muito legal. Aqui a gente tem 6 histórias, né, que dialogam entre si de alguma forma, os personagens e tal, tá sentado ali, principalmente uma família. E são histórias que se passam ali no subúrbio americano, mostrando a realidade, assim, o cotidiano simples, coisas comuns do dia a dia, mas em cada uma dessas histórias tem alguma coisa que pega ali, alguma coisa pesada, algum acontecimento que vai ficar na tua memória ali por um bom tempo, né? Ele fala muito de camadas, assim, né? Tipo, ele tá falando de uma coisa muito comum, que, assim, comum americana, né? Bem americana que ele tá fazendo, né? Ele tá falando bem da realidade americana, assim, da cultura americana, de como a galera lida lá. Mas sempre tem alguma coisinha ali, tanto que, por exemplo, tem uma história que chama A História Mais Triste do Mundo. E aí você não consegue entender depois por que ela é a história mais triste, e depois você vai ver, caramba, isso aqui realmente é triste. É verdade. Depois que eu li, eu mandei uma mensagem pro Felipe falando, cara, tem pelo menos 2 histórias aqui que eu fiquei boladíssimo, assim, que você fica... Realmente, fica na tua... Eu acho que é uma característica das histórias do Denasso, né, cara? Você não passa batido. Não. E assim, são histórias que tem muito... Ele faz muitos daqueles momentos do cotidiano mesmo, assim, que ele escreve o diálogo. E ele também é um cara que usa muito quadro, né? Então ele faz o diálogo... E ele escreve muito bem o diálogo, parece muito real o diálogo, mas é sempre assim, é sempre uma coisa bem... banal. Banal. Nada é, tipo, escandaloso. É tipo... Não tem aquela coisa, assim, teatral, assim, de desenhar um quadrinho, assim. Ele faz uma coisa bem pé no chão, assim, eu diria. Sim, verdade. Tem muita coisa da vida real dele que ele colocou aí, de pessoas que ele conhecia, de situações que ele passou, de situações de amigos dele e tal. E assim, por isso que eu acho que também é muito fácil de se relacionar aí também. E como ele consegue tratar disso de uma forma muito familiar. Ele não está escrevendo sobre uma coisa que ele não sabe. Sim. Ele está escrevendo sobre uma coisa que ele sabe e conhece muito bem. Tem uma história, por exemplo, que fala sobre racismo, de certa forma. Sim. Assim, de novo, são histórias que falam sobre como as pessoas lidam
Sim. com a mudança de realidade delas, né? Tipo, ele fala de um garoto que tá crescendo, ele fala de pessoas que não se encontram há muito tempo e como elas lidam uma com as outras. Sim. Ele vai falar de racismo também, como isso pega muito pesado lá também, né? Não só lá, né? Como aqui no Brasil também, o mundo inteiro, né? E é impressionante nessa história que trabalha aqui, que ele fala sobre racismo, como que ele mostra ali as conversas do dia a dia, né? Pessoas conversando no supermercado, uma ligação de telefone, que tu fala despretensiosamente sobre algo, só que tu tá ali sendo racista, tu tá fazendo um comentário errado. E essa coisa dele não deixar claro, assim, sabe? Tipo assim, ele não tá falando assim, nossa, esse comentário é racista, você sabe que é racista. Exato. E parece aquela coisa assim, tipo, e como ele desenha as pessoas, parece que elas estão falando uma coisa, tipo, normal pra elas. Sim. E tu teve a experiência de ter lido Beverly e aí depois ficar de olho e se interessar pelo próximo trabalho desse cara. Eu fiz o contrário, né? Eu li o Sabrina e aí eu fiquei, deixa eu ler alguma outra coisa que esse cara também já tinha lançado. E aí vem o Sabrina, né, cara? É o tema principal aqui desse vídeo. Que Sabrina é lançado nesse ano de 2018, acho que foi em junho. Sim. Bem recente, né? E, cara, esse quadrinho aqui, ele tá sendo extremamente comentado lá fora. Tem os motivos principais, que acho que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas eu queria fazer uma introdução, assim, da história. Para o pessoal entender mais ou menos qual é a dinâmica. Aqui a gente começa a história vendo a Sabrina, que ela é essa jovem, né, que ela tá cuidando do gato da família dela, dos pais dela e tal, tá em casa, bem cotidiano, bem dia a dia e tal. Aí ela recebe a visita da irmã dela, a Sandra, elas começam a conversar sobre coisas da vida, sobre o namorado da Sabrina, enfim, a Sandra começa a contar algumas coisas sobre uma experiência traumática que ela teve, elas começam a combinar, né, ali uma viagem, um passeio de bicicleta, e logo depois disso corta pra um cara de cabelos loiros, compridos, sentado em uma estação de trem. Completamente apático, esperando por alguém. E esse alguém que ele tá esperando, esse cara primeiro é o Ted, a gente descobre que é o Ted, namorado da Sabrina, e ele tá esperando por um cara lá que vai buscá-lo, que é o Calvin Roble, que é um amigo de muito tempo atrás, amigo de high school, de escola, né? Do Ted. E a gente descobre, nesse momento, que a Sabrina, ela desapareceu. E aí o Ted vai morar com o Calvin, que é um cara que ele é recém-divorciado e tal, ele tá lidando ali também com a solidão, e em um momento difícil da vida dele, ele acaba envolvido nessa outra situação complicada, que é abrigar esse amigo que, tá passando por um trauma, né, a namorada dele desapareceu, e a maneira dele de lidar é se afastando, né. E ele simplesmente recebe esse cara na casa dele, né? Recebe e faz uma boa ação, né, mas... E ele é um cara, e assim, né, acho que é legal falar também que ele é um cara do exército, ele trabalha no exército, mas ele não é, tipo, um militar, assim... Ele trabalha com computador, né? Ele trabalha à noite... Tipo, questão de segurança da rede do computador do lugar militar onde ele trabalha, né? Ele trabalha nessa rede, assim, coisa bem simples, assim, que ele faz. Mas ele se veste como militar, ele trabalha como militar, tem horários lá e tudo mais. Beleza, sobre os personagens e as histórias, eu acho que é isso que a gente pode falar aqui sem dar spoiler. Beleza. Sabrina não é um quadrinho sobre uma investigação, não é um quadrinho que você vai ter que descobrir mistérios sobre a narrativa, não é nada disso. É um quadrinho que basicamente a gente acompanha a repercussão do sumiço da Sabrina. Exatamente, e como as pessoas lidam com esse sumiço, todas as pessoas possíveis que o cara pôde analisar e colocar no quadrinho, ele colocou. Sim, aí entra o quê? Mídia tradicional, mídia independente, as pessoas através das redes sociais, os próprios personagens que estão ali no centro do furacão, o Calvin, a Sandra, o Ted. A irmã dela, né? A Sandra, a irmã dela. Como que eles reagem a tudo isso e, mais ainda, como que eles recebem essa loucura, esse alvoroço midiático que acontece em torno desse caso, né? Em torno do sumiço, do desaparecimento da Sabrina. É interessante porque, como você falou, não é um quadrinho de investigação, a gente não está preocupado como o que aconteceu e depois como que não está preocupado com isso. A gente está preocupado realmente como a galera está lidando com essa história, que é uma história assim que acaba ficando muito importante, né? Muito importante. E esse quadrinho tem um principal motivo por ele estar sendo tão comentado lá nos Estados Unidos, porque ele lida muito com fake news, teoria da conspiração, esse tipo de coisa, clickbait, essa procura maluca pelo clique, pelas mentiras na mídia e tudo mais, que é algo que é muito presente lá nos Estados Unidos e que ganhou assim, uma repercussão maior, principalmente por causa da última eleição, né? Sim. A eleição do Trump. Aqui no Brasil também é uma realidade, a gente não tem como não falar isso. Né? A gente está vivendo isso claramente hoje, né? E é uma coisa que influencia muita gente. E ele está tratando exatamente disso, né? De como as pessoas têm essa realidade delas, elas vivem nessa realidade, elas têm esse controle sobre a realidade delas, e acontece alguma coisa que abala essa realidade e elas têm que lidar de alguma forma com isso, e aí como elas lidam com isso,
criando essas narrativas bizarras para explicar eventos com que elas não têm controle. Tem uma coisa muito principal no quadrinho, que é um programa de rádio. Exato. E esse programa de rádio ele vai ser bem, assim, análogo a um programa de rádio que existe, de verdade, ou assim, vários outros programas de rádio e televisão que existem nos Estados Unidos, que são programas desses caras que influenciam a galera a ir atrás dessas narrativas, né? Procurar essas narrativas. Que é uma coisa que, assim, até em entrevistas ele citou, que é um tal de Alex Jones, né? O Alex Jones é o cara que é considerado o rei da teoria das conspirações lá nos Estados Unidos. Ele já falou absurdos, muitas coisas. Só pra citar uma, teve um caso lá, um desses massacres que acontecem em escolas nos Estados Unidos, o caso de Sandy Hook, né, que é 2015, uma escola em Connecticut, que 28 pessoas foram mortas, dentre essas 20 crianças, e o cara simplesmente afirmou no programa dele que eram atores e que tudo é falso. E que isso era criado por pessoas que são a favor de um melhor controle de armas nos Estados Unidos. Né? Então, sempre por causa disso, né? Eles buscam ali justificativas para tentar sustentar essa ideia, né? Tipo, vocês estão indo contra uma coisa que é direito nosso, né? Nosso direito de ter armas, nosso direito de fazer... Contra a nossa liberdade. Exatamente, tem muito isso, tem muito esse termo usado. Então a gente cria todo esse rebuliço, essa narrativa bizarra e complexa pra falar assim, não, agora eu tô tranquilo, agora eu tô me sentindo mais tranquilo, porque não é simplesmente um cara que tem acesso a armas que vai lá e mata as pessoas, não é isso. Não, o problema não é esse. O problema é que... aí cria toda essa história, não, são atores, é combinado, esse cara veio de outro lugar, assim. Sobre as fake news e essas figuras, algumas figuras da mídia americana que falam absurdos, recentemente teve uma jornalista, advogada, a Ann Coulter, que ela falou, só um exemplo, assim, ela falou sobre o caso das crianças imigrantes que foram separadas dos pais. Uma das coisas mais terríveis que aconteceu. Então, recentemente, né, ela falou que eram atores. Então você lê o quadrinho, você vê absurdo sendo dito, você pensa, não, né? Quem não tá tão familiarizado com coisas que estão acontecendo na mídia, assim, não, isso aqui é absurdo, como assim as pessoas acreditam nisso? Mas tem gente que acredita. Mas isso basta para as pessoas que querem ouvir esse tipo de coisa. Pois sustenta muitas verdades, né? Essas verdades. Fiquem tranquilos, o que tá acontecendo ali, além de não ser problema seu, é fake, não é verdade. As crianças estão sendo separadas dos pais, não é verdade não, fica tranquilo, é outra história. É a galera que tá querendo mudar a sua cultura, mudar o seu país, assim... Tem essa coisa da ameaça, né? Como é se sentir ameaçado por uma coisa que tá prejudicando outra pessoa. A gente tem muito disso aqui no quadrinho, Muito. Ele vai falar muito disso e como esse tipo de programa influencia a galera que tá também lidando ali com essa situação, né? Do sumiço da Sabrina. E é interessante, né? Que tem um dos personagens, que é um desses 3 personagens que estão ali no centro mesmo da história, que são próximos de alguma forma a Sabrina, e como que eles reagem a isso, né, cara? É algo que eu não tinha visto em nenhuma outra história, assim, então, não me lembro. E é isso que ele tá fazendo esse quadrinho, eu acho tão famoso, assim, porque ele tá meio que saindo só do nicho de quadrinhos, né? Exato. Que assim, normalmente a gente tem graphic novels, elas vão falar ou de uma... A gente tem muita graphic novel autobiográfica, que fala sobre um passado de uma pessoa, ou a gente vai falar do mundo de fantasia, outra coisa, mas a gente tá com um quadrinho agora no momento, que tá falando exatamente da nossa realidade agora. Algo... E ficou ainda mais importante, porque eu vi que ele começou a fazer esse quadrinho antes da era Trump, né? Sim. E aí, ele ficou até meio... Assim, eu vi uma entrevista que ele falou assim, cara, como que eu vou lançar uma coisa dessa? Já tá tanta coisa acontecendo de ruim aí, como que eu vou colocar mais uma coisa dessa lá, assim, para as pessoas lerem? E aí, quando saiu... Ele cogitou não lançar. Ele cogitou não lançar. Ele falou assim, cara, é muito pesado pra mim isso, e foi muito pesado também o processo de fazer esse quadrinho pra ele. E aí ele falou assim, cara, mas eu preciso, né? E aí, quando lançou, foi esse alarde, assim, no mundo, tanto dos quadrinhos... E acabou agora saindo, né? Tá indo pro mundo da teleliteratura, né? O quadrinho tá sendo tão comentado, é um quadrinho já tão relevante que foi o primeiro quadrinho na história indicado ao Man Booker Prize, que é um dos principais prêmios literários, que é do Reino Unido, né? Que premia ali obras da língua inglesa. É o primeiro quadrinho que chega a ser cogitado para ganhar esse prêmio. E assim, é interessante ver como que tá a reação da galera em relação a isso, porque tem gente falando que é possível que vai ganhar o prêmio já. Assim. E tem muita crítica também contra, né? Exatamente. Os booktubers, né? Os booktubers americanos enlouqueceram. Não, como que você pode ser um quadrinho? Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês estão me piando. E aí, uma das citações mais famosas, assim, pra galera que não vem do mundo dos quadrinhos, que vem da literatura, é de uma famosa escritora inglesa, né, a Zadie Smith.
E tá no quadrinho, tá uma citação dela falando que essa é a obra mais importante do nosso, falando sobre o nosso tempo que a gente tá vivendo hoje. A obra mais importante, ela, assim, ela não tá falando assim, essa é a obra de quadrinhos mais importante. Essa é a obra mais importante. E é a mesma justificativa que os caras do Man Booker Prize estão dando pra considerar isso como uma obra. Exato. E se você ainda não tá convencido de alguma forma, Chris Ware, um dos gigantes aí do quadrinho, ele fez uma resenha pro The Guardian, que o cara teceu elogios atrás de elogios. E no final ele falou algo que eu achei muito interessante, Felipe. Ele termina o texto dele falando que algo como Sabrina é uma leitura muito angustiante, principalmente porque é uma história que olha diretamente pro leitor. Sim. Eu não sei se teve essa impressão. Eu sou um cara que eu tento ser correto nas redes sociais. Mas terminando aqui o Sabrina, eu fiquei pensando como que eu reajo a casos de grande repercussão. Seja ataque terrorista, crimes, enfim, que ficam extremamente famosos. Como que eu comento no Twitter as coisas? Como que eu compartilho, eu não faço isso, mas você compartilha o vídeo do crime no WhatsApp? Então... Você manda isso nos grupos do WhatsApp? E como isso vem, assim, sabe, a galera precisa enviar, você precisa ver isso, você precisa saber disso. Tem muito disso aqui, né? Porque gera uma curiosidade, essas pessoas têm uma curiosidade absurda sobre esses eventos também, né? Porque é tão absurdo que você precisa, cara, eu preciso tentar entender. E a nossa cabeça não é capaz de entender, às vezes, esses eventos, né? Tipo, fala assim, cara, como que isso acontece? E ele fala isso também, né? Como que a gente comenta coisas, às vezes, sem lembrar que tem seres humanos, né, que estão lidando com aquilo ali, com a dor, com a perda e... Cara, eu fiquei extremamente impactado por isso e quando eu li a resenha do Chris Ware, nossa, é isso, cara. Exatamente. E isso foi bem pesado, inclusive, pro autor, né? Como ele teve que fazer isso, né? Como... eu vi uma entrevista que o cara perguntou pra ele, cara, como que você conseguiu fazer essa... Principalmente o texto do cara do programa de rádio, né? O programa de rádio sensacionalista, né? Sim. Como que você conseguiu fazer? Porque parece tão real, parece que você simplesmente pegou o que o cara fala. Ele falou assim, cara, é bizarro porque eu não precisei me esforçar muito até pra isso. Eu comecei a pensar assim, cara, como seria se eu tivesse que tentasse lidar com uma situação dessa... Tentando pensar como essa galera pensa, né? Que tudo tem que ser uma história, tudo tem que ser... E aí ele falou assim, cara, depois que eu comecei a escrever, começou a ficar até, sabe, meio fácil, assim, de escrever mesmo, de chegar nesse texto do cara. E assim, parece muito real, assim. Sim. E a gente já comentou isso sobre o Beverly, mas tudo parece muito real por causa da narrativa do Denasso, dos diálogos, como que ele monta tudo. E ele tem um texto muito pesado, ele tem muito texto, muito né? texto. Muito texto. Em página aqui que é texto. Porque, por exemplo, quando o personagem, o Calvin, tá lendo e-mail, tá lendo algum site, alguma notícia, é texto, vários quadros, texto, e depois um quadro de uma reação dele. Ele não se priva de colocar o que ele acha que ele precisa colocar, né? Pra narrativa funcionar, né? Tipo... ele até comenta que ele tinha essa vontade de tirar algumas coisas. Ele falou assim, não, cara, eu preciso de espaço, porque eu quero contar essa história do jeito que eu quero contar. Tipo, se eu precisar de 24 quadros numa página, pra contar essa história, eu vou usar 24 quadros numa página. E falando um pouco sobre a narrativa, né? Como que o Nick Denasso resolveu contar essa história? A gente já falou bastante dos diálogos, né? O traço dele é algo que... a gente poderia falar que é um traço simples, porque não é cheio de detalhes, mas ao mesmo tempo conta muito, né, através... Ele conta muito através da composição, né? O que ele tá escolhendo mostrar naquele quadro. Sim. Porque as expressões são até... Às vezes você fica assim, meio... Sem entender o que tá acontecendo. Mas... Que é uma coisa da realidade também. Às vezes você tá vendo uma pessoa conversando, você não sabe o que ela tá pensando. Sim. E às vezes tem essa coisa de deixar bem claro, né? O que aquela pessoa tá pensando ali naquela hora. E ele não faz isso. Ele faz uma coisa muito simples, cores assim bem apagadas até, né? Algo que mudou, né? Eu acho que o tom dessa história aqui é outro em relação às histórias do Beverly. Sim. Você percebe isso? Você consegue no Beverly ver a evolução dele. Sim. E assim, onde acaba o Beverly é onde começa o Sabrina, né? Sim. Sim, tem muita... Uma coisa que ele fez, que ele falou que ele fez, que ele visitou um amigo dele e tirou fotos do apartamento do amigo dele pra tentar pegar o mais real possível, né? Como era viver daquele jeito. Sim. E então os ambientes que ele cria são muito assim palpáveis, sabe? Assim, apesar de ser uma coisa muito simples. E ele falou assim, cara, eu abracei essa rigidez no meu desenho, aparente rigidez no meu desenho. Mas ele pensa muito essa coisa da narrativa de o que tá acontecendo, o que é passar de um quadro pro outro, né? O que acontece ali? E a ação e reação. Tem uma questão assim, é meio chato falar disso, né? Mas tem uma coisa meio cinematográfica, né? Não tem como não ter, assim. Tem um pensamento mais cinematográfico em relação à composição dele. Uma coisa que eu acho muito massa sobre o Sabrina e também sobre as histórias do Beverly é que ele trabalha muito com a expectativa, né? Você fica esperando coisas acontecerem,
o tempo todo e você fica esperando. Isso é algo que dá uma angústia, né, cara? Sim. Na leitura. Porque assim. às vezes, aparentemente, não acontece nada. Exato. Aparentemente não acontece nada, né? Tipo, é aquela coisa assim. E de nenhuma forma isso é entediante, sabe? Não. Porque te deixa tenso, exatamente. Exato. Deixa, caramba, o que vai acontecer? O que tá acontecendo? Ou até mesmo entender, por exemplo, às vezes você lê um diálogo dele e você precisa pensar muito pra entender o que a galera tá falando de verdade, porque ele não deixa isso claro, assim. É uma conversa como se ele estivesse realmente filmando duas pessoas conversando, não, ele não tá entrando na cabeça dos personagens. Sim. Você que tem que entrar na cabeça dos personagens. Né? Você tem que interpretar, né, aquilo que tá sendo dito. Sim, mas ele consegue te ajudar com a narrativa, com os desenhos e com o texto dele, né? Uma coisa que eu achei muito legal, assim, que é só, talvez seja só um detalhe, mas como que ele trabalha a solidão. Sim. E o isolamento, né? O isolamento, cara, é impressionante. Pessoa ouvindo rádio ali, sozinha num quarto escuro, sem nada, só a pessoa. Só aquilo. Nossa, eu achei isso fantástico. É como se tivesse uma entidade ali falando com ele. Porque a gente só tá ouvindo. Sim. Só tá ouvindo e... E texto, hein? E texto pra caramba. Texto nossa, pra caramba. Essas partes do programa de rádio eu achei fantásticas, cara. Era algo que me entendia demais, assim. E como ele evolui esse programa de rádio à medida que vai acontecendo. Porque ele mostra como aquele cara tá tratando a notícia, como as pessoas estão respondendo a esse cara e o que ele faz pra incitar mais elas a continuarem ali, né? Você, não, você tem que procurar a verdade, não confie na mídia, né? Você tem que procurar a verdade real mesmo. E aí começa a criar toda aquela conspiração, fake news pra caramba e tudo. Sim. Foi um quadrinho pesado de ler pelos temas. Sim. Pelo quanto eu tinha que investir também de mim ali, né, pra entender os personagens, pra entender a história e também o peso do que ele tá falando, né? Sim. De como aquilo realmente volta pra vocês. Caramba, velho. Não, como eu disse, me impactou bastante, assim. Não é um quadrinho que tá te tirando da realidade, né? Não é um quadrinho de escapismo, é um quadrinho que você tá te colocando direto ali em confronto com o que tá acontecendo hoje, né? Tipo... te faz pensar, cara. É o que eu disse, né? As histórias dele... Você não passa batido. E essa daqui, principalmente, né, cara? Você para pra pensar realmente sobre suas atitudes, sobre coisas que estão acontecendo na realidade, como que tu é influenciado por muita coisa da mídia, redes sociais e tal, como que tu lida com tudo isso. E, como eu disse, né, te faz pensar como que seria se acontecesse algo contigo, como acontece com esses personagens, né, cara? Sim. Porque eu não passei por nenhuma situação assim e eu não tinha noção exatamente. Eu tinha noção, mas esse quadrinho faz tu ser mais próximo ainda. Eu não sei nem te explicar, cara. Não dá pra ter essa noção, eu acho, porque... E aí fica até mais, sei lá... não tem outra palavra pra isso, é maldade mesmo, assim, sabe? Você pensar, caramba, são atores, não é verdade, eu preciso... Mas também, pensar também... Tentar se colocar na cabeça das pessoas e pensar assim, com o que também elas estão lidando, né? Por que elas precisam tanto... que aquilo não seja verdade, né? E assim, onde a gente se segura pra continuar a viver, né? E viver com a realidade em que a gente está inserido, né? Então é isso, né, cara? Vamos encerrar, porque senão a gente vai fazer um vídeo de 1 hora aqui. Porque tem pano pra manga, velho. Tem como falar muito aqui. Espero que a gente tenha despertado curiosidade de vocês de procurar esse material, procurar esse autor, conhecer um pouco aí do Nick Nenasso, ficar de olho. Se esse material for chegar aqui no Brasil, compre, não pense nem 2 vezes, né? Eu acho que vale a pena. Com certeza. Porque além de tudo é um quadrinho bem bonito, né? Essa edição da Drawing Quarterly, inclusive, é muito bonita, caprichada. Então é isso, Felipe. Brigadão aí, cara. Espero que a gente tenha feito um vídeo legal. Eu acho que ficou legal. Cara, eu agradeço a oportunidade e, pô, demorou. Valeu, mano. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Links aqui embaixo pro Facebook, o Instagram e o apoia-se do canal. Queria agradecer o pessoal que tá apoiando o canal. Se você gosta aqui do projeto, das resenhas, aqueles negócios, perfil quadrinístico e todo o conteúdo que eu faço, vai lá dar uma olhada também. Então é isso aí. Valeu, Felipe, mais uma vez. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.